Patrícia, você poderia, antes de tudo, começar se apresentando, seu nome completo, sua idade e profissão? Perfeito. Eu sou a Patrícia Zanella, tenho 25 anos, trabalho com desenvolvimento sustentável e atualmente sou empresária, sou dona da startup Ecociclo, junto com 3 sócios. Onde foi que você nasceu? Eu nasci em São Paulo, capital, E quanto tempo você chegou a viver aqui na Baixada Santista? 6 anos. Patrícia, você poderia começar a contar sua história desde o início, mais especificamente, como foi que começou o seu interesse pelo meio ambiente, o seu envolvimento? O que foi que te fez te pensar um dia, eu quero trabalhar com isso, quero proteger o meio ambiente? Olha, foi um processo que eu comecei relações internacionais em Santos, eu já morava no litoral. Eu me mudei, para fazer mais sentido, eu me mudei com 16 anos para o litoral, quando minha mãe se aposentou, minha mãe era professora, e quando eu me mudei para o litoral, eu morei em Itanhaém. E eu lembro que assim que eu me mudei, eu gostava muito de praia, de mar, e eu falei que eu queria muito aprender a surfar. E eu fiz aulas gratuitas de surf numa escola de uma ONG, da ONG EcoSurf. Isso quando eu tinha 16 anos. Então, eu já tinha esse amor pelos oceanos dentro de mim, mas nunca pensei que isso poderia virar meu trabalho. Até que, aos 18 anos, eu comecei a fazer relações internacionais e na faculdade eu vi a possibilidade de atuar pela defesa dos oceanos, principalmente quando eu descobri que a EcoSurf estava começando a ser representada a nível internacional, estava começando a ter essa demanda de criarem coletivos pela defesa dos oceanos em outros países, em nome da EcoSurf, que virou a maior ONG de surf ativismo do mundo. Então, nas redes sociais, fazia esse trabalho de conscientização muito grande. E eu, como uma pessoa que estava fazendo relações internacionais, estudando organizações internacionais e organizações não governamentais internacionais, fiquei muito interessada em fazer parte desse processo. Então, o meu estágio na faculdade de RI foi todo na EcoSurf, como voluntária, porque eu realmente sabia que eu tinha como contribuir com a causa e já era muito apaixonada pelos oceanos. Patrícia, você poderia então fazer uma breve recapitulação dos seus principais projetos que você realizou durante sua carreira? Sim, eu comecei na EcoSurf, então, ajudando a organizar limpezas de praia e fazendo parcerias, então, eu fui uma das pessoas que escreveu, por exemplo, o projeto Surf pelo Clima, que a gente competiu no MIT, fomos para semifinalistas. Então, eu já tinha muito esse interesse de criar modelos para as pessoas protegerem os oceanos a nível internacional. Então, em 2018, eu fui selecionada, fui a primeira mulher da América do Sul a fazer parte do Conselho do Dia Mundial dos Oceanos. E nesse conselho, durante esses 2 anos de trabalho, eu desenvolvi vários materiais específicos, como materiais para professores darem aulas sobre proteção dos oceanos. E o segundo material foi o guia de limpeza de praias, o guia mundial que nós fizemos com várias dicas para qualquer ativista ao redor do mundo, independente da idade, saber quais são os caminhos para organizar uma ação, um evento, uma limpeza de praia ou de rios, né, em defesa às nossas águas e aos oceanos. E como é a rotina da sua vida e do seu trabalho no meio ambiente? Então, quando eu terminei o meu... Foi muito em paralelo. Eu atuo na causa ambiental em 3 frentes. Eu atuo na causa do terceiro setor, eu atuo também no setor privado como pesquisadora acadêmica. Então, eu fiz mestrado em Direito Internacional focado em desenvolvimento sustentável, em como que a gente poderia desenvolver a indústria da moda para que ela fosse mais sustentável, com padrões de qualidade, padrões de sustentabilidade internacionais, com modelos de rastreabilidade. Então, eu tenho essas 3 frentes de trabalho. E a primeira, no primeiro setor, que seria relacionada à política. Então, eu faço um ativismo direto político como filiada num partido.
Então, no dia a dia, eu, vai depender de qual desses trabalhos está mais em evidência, mas lembrando que o meu principal trabalho, a principal coisa que eu faço pelo meio ambiente hoje é a minha startup, a Ecociclo, que nós desenvolvemos o primeiro absorvente 100% biodegradável do Brasil. Então, eu tenho essa atuação nesses 3 setores, de forma de estudo, então eu sou pesquisadora para me desenvolver academicamente, para saber, para ter know-how para defender que a gente precisa lutar pelo meio ambiente, para ter bagagem mesmo para mostrar para as empresas, para as pessoas, para os governos, que a gente tem sim como atuar pela defesa ambiental. Então, eu estudo academicamente com esse foco, eu participo de redes de ativismo como a do Dia Mundial dos Oceanos, para mobilizar pessoas para fazerem alguma coisa hoje, então ajudando a organizar esses eventos, e a nível político para fazer pressão nos governos, tanto locais, estaduais, quanto nacional, para a gente ter legislações mais eficientes para a nossa proteção ambiental. E na minha empresa, a gente então desenvolveu esse produto, que agora nós estamos buscando financiamento, mas como o meio ambiente não pode esperar a gente ter dinheiro para ter escolhas mais sustentáveis, que seria o caso de todo mundo, né, toda pessoa que menstrua, trocar um absorvente tradicional por um absorvente biodegradável, a gente criou um marketplace de produtos sustentáveis feitos por mulheres da periferia de Salvador, que vai inaugurar nessa segunda-feira. E nosso objetivo com esse marketplace é gerar renda para mulheres e, ao mesmo tempo, divulgar esses produtos sustentáveis que existem. Sempre com esse pensamento que cuidar do meio ambiente, trabalhar pelo meio ambiente, é cuidar das pessoas antes de tudo. Patrícia, se você me permite, eu gostaria de viajar um pouco no tempo, de volta para a sua infância. Você, por acaso, lembra se houve alguma experiência específica que tenha te marcado quando criança e que você acredita que possa ter te influenciado a desenvolver esse lado ambientalista? Eu cresci na Zona Norte de São Paulo, mais especificamente na periferia da Zona Norte de São Paulo, numa parte que chama Vila Rosa. E só que a Vila Rosa, ela é do lado do Horto Florestal. O Horto Florestal é uma das maiores reservas naturais que a gente ainda tem da Mata Atlântica, e foi o lugar que eu cresci, porque ele é cerca de 10, 15 minutos da minha casa. Então, por mais que eu não tivesse nascido em nenhum grande centro, eu nasci na periferia. O que foi diferente na minha vida é que eu acabei nascendo muito perto de um parque muito relevante a nível ambiental, que tem vários biólogos que trabalham, que a gente tem realmente uma reserva muito rica com o pau-brasil. Então, eu lembro a primeira vez que eu vi uma árvore do pau-brasil e falei, nossa, então é assim. E eu tenho certeza que esse acesso à natureza, desde muito jovem, foi o que me fez sempre me sentir como parte da natureza, não como algo, tem eu e existe a natureza. Eu sempre me senti muito parte, né, muito integrada a todo esse contexto, né, a tudo isso que existe de fato. E você teve mulheres influentes em sua vida que te inspiraram a se tornar essa empreendedora e ambientalista? Olha, eu achei até engraçada essa pergunta, mulheres. Eu acho que eu tive muitas pessoas influentes na minha vida, tanto homens quanto mulheres. Claro que a nível de mulheres, politicamente, não tem como a gente falar de sustentabilidade sem falar de Marina Silva. Eu sou muito apaixonada pela história da Marina Silva, sempre foi algo que me impulsionou muito a querer fazer alguma coisa e a reconhecer todos os privilégios que eu tinha. Mas a minha mãe é professora, sempre foi muito consciente. Eu venho de uma família de mulheres do Mato Grosso do Sul, que é um lugar também que tem muita natureza. Então, eu vejo que a nível familiar e das pessoas que eu tive acesso, sempre foi muito comum a gente ter essa visão do todo, não de se sentir maior que a natureza, de achar que
pode tratar a planta, a árvore, animais de qualquer jeito, ao contrário. A gente sempre valorizou muito isso, né? Muito esse respeito e essa vida em união mesmo. Quando você se formou, Patrícia? Em 2017. E quais formações você possui em seu currículo? Eu sou formada em Relações Internacionais, tenho mestrado em Direito Internacional, sou líder global da United People Global, fiz um treinamento de uma semana em Hurricane Island, que é um centro de liderança e desenvolvimento e de proteção ambiental que fica numa ilha nos Estados Unidos. Então, eu fiz esse treinamento, fiz também o treinamento de impacto social do British Council e acho que a nível ambiental, até o momento, tem isso. E eu estou fazendo agora uma segunda faculdade em pedagogia, por causa de um trabalho que eu fiz ano passado, que eu fui coordenadora de sustentabilidade no Alicerce Educação, e a gente desenvolveu todo o material pedagógico para crianças sobre sustentabilidade, e porque eu estava no primeiro ano de pedagogia, então foi algo que me mostrou, quando eu entrei no mestrado, eu vi como faltava a gente ter formas mais didáticas de ensinar sustentabilidade para as pessoas, e aí eu decidi fazer pedagogia por causa disso. E foi o primeiro trabalho que eu fiz já no primeiro ano da faculdade de pedagogia, totalmente alinhada a esse propósito que a gente fez em parceria com a Sea Shepherd, que o nome é Guardiões do Planeta, né? Guardiões Mirins. Então, é um projeto que eu não vejo a hora dessa pandemia acabar para a gente, de fato, tirar do papel, porque foi um projeto construído com muito carinho, com muita vontade de fazer mesmo as crianças serem esses agentes da mudança. E hoje o Ecociclo é o seu projeto de vida principal ou você possui outra ocupação? Não, o meu projeto de vida é a Ecociclo, eu estou 100% focada na empresa. Patrícia, você por acaso já passou por alguma situação desconfortável na sua vida profissional apenas por você ser mulher? Você por acaso já sofreu machismo ou sexismo nessa área de trabalho? Eu acredito que todo espaço que eu estou, eu já sofri algum tipo de machismo ou sexismo por as pessoas acharem que eu não sei do que eu estou falando. Mas eu me blindei para não passar por esse tipo de situação. Então, ter feito mestrado mesmo tão nova, eu passei no mestrado, passei em primeiro lugar no mestrado com 22 anos. Então, eu já construí uma carreira de um jeito que me blindasse a nível de credibilidade para eu não passar por essas situações. Claro que elas acontecem, às vezes chegam mensagens desagradáveis, mas é o tipo de coisa que eu simplesmente bloqueio e continuo fazendo o meu trabalho. Patrícia, quais princípios você acredita? Nossa, peço desculpa. Foi. Não, foi aqui. Ah, tá. Ok, então, perdão. Então vou recomeçar. Perdão. Patrícia. Opa, peraí. Assim. Patrícia, quais princípios você acredita que a sociedade poderia adotar para desenvolvermos um mundo mais sustentável? Com certeza, o princípio da ética, antes de tudo, do respeito à diversidade, do desenvolvimento sustentável, da igualdade de gênero. Eu acredito que a igualdade de gênero é essencial para a gente viver numa sociedade mais justa. E do globalismo, acredito que esses são alguns que eu vejo que são os princípios que a gente poderia seguir, né? Ter essa visão global para agir local e valorizando mais a natureza, pensando como parte dela e não ela como recurso. Falamos bastante sobre a Patrícia Zanella, ambientalista com diversas formações, mas poderíamos gastar um pouco de tempo também falando sobre a Patrícia, ser humano? Você poderia nos contar um pouco sobre você, seus gostos, seus defeitos, suas inseguranças, o que você quiser revelar para o mundo? Claro, faz 4 anos que eu sou vegana e eu falo que o veganismo foi a melhor decisão da minha vida, ao mesmo tempo que a mais desafiadora em relação a você não
porque é difícil se abdicar de alguma coisa, mas a nível social, nessa parte de pandemia, como a gente não vê muitas pessoas, fica um pouco mais fácil essa parte, mas você tá nos espaços e com uma decisão muito clara, que é algo que você faz muito bem. Eu nunca me senti mal por mim, por sentir falta de alguma coisa, por ser vegana, mas é muito triste, às vezes, a gente estar num espaço com pessoas que você ama e as pessoas não, tipo, tirarem chacota, alguma coisa do tipo dessa decisão. Então, eu sou vegana, sou bem determinada, sou muito corajosa, por mais que eu sinta muito medo de muitas coisas. Acho que ser ativista ambiental é muito sobre isso. A gente tem que ter muita coragem para agir, para tentar fazer as coisas diferentes. Eu também sou taurina, adoro comer, adoro dormir, adoro ficar com as pessoas que eu amo. E realmente gosto muito de estudar, de ler. Falo que eu sou uma jovem toda feliz e animada, mas eu também tem uma alminha, assim, uma parte da minha alma que é bem ditosa, uma pessoa que só quer ficar cuidando da planta, do gato e lendo. Mas acho que é um pouco sobre isso. Sou apaixonada por moda também. Acho que uma parte que foi muito uma das viradas na minha vida para fazer tudo que eu fiz foi minha paixão por moda. Eu tinha um blog de moda desde os meus 13 anos de idade. E aí, quando eu fui descobrindo as coisas sobre meio ambiente, eu fui descobrindo também o quanto a indústria da moda era nociva. E esse foi um dos meus maiores precursores, assim, para me fazerem mudar. Então, fiquei um ano sem comprar roupa. Hoje em dia, priorizo o consumo em brechós e das marcas mais conscientes possíveis. Então, acho que isso é um pouco sobre a Patrícia. Patrícia, muito obrigado por ter nos concedido essa entrevista e muito obrigado pelo trabalho incrível que você está fazendo para o meio ambiente brasileiro. Eu que agradeço pelo convite, por ampliar minha voz. É um prazer, sim.